Base do governo reclama de demora no processo de impeachment da presidente Dilma e comissão especial deve ouvir mais 4 testemunhas hoje. Sancionada a lei que prorroga até 31 de dezembro de 2017 a inscrição no Cadastro Ambiental Rural. E plenário aprova a inclusão de ações de combate à violência contra a mulher na política de assistência social. Esses são os destaques desta edição. Bom dia. A Comissão Especial do Impeachment vai ouvir hoje mais 4 testemunhas indicadas pela defesa da presidente Dilma. Devem falar ex-funcionários da Secretaria de Orçamento e dos Ministérios do Planejamento e da Previdência Social, além de um consultor do Senado. A base do governo na Comissão Especial reclama dos atrasos no processo de julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff. Os senadores ouviram, nesta terça-feira, outras 2 testemunhas também indicadas pela defesa. As repórteres Dinalva Figueira e Karine Beluso acompanharam. O primeiro a falar foi o ex-secretário adjunto da Casa Civil, Gilson Bittencourt. Ele disse que os atrasos no repasse de pagamentos do Plano Safra ao Banco do Brasil, que vem sendo chamados de pedaladas fiscais, não foram operações de crédito, mas de serviço. No meu entender, não é uma operação de crédito, sim uma prestação de serviço, na medida que a operação de crédito é feita pelo banco com seus recursos, né, e a União só vai reembolsar, só vai pagar o banco, efetivamente, se a operação, inclusive, deu certo, se a taxa de juros foi menor e, portanto, resultou numa diferença, e somente a partir do momento que o banco encaminha essa cobrança, que é de 6 em 6 meses, para a União. Gilson Bittencourt também afirmou que não houve nenhuma ação da presidente afastada Dilma Rousseff com relação ao Plano Safra. Não há nenhum ato da presidenta ligado ao Plano Safra definindo a equalização ou qualquer outra questão. Há um anúncio geral do valor e, neste valor, a composição e o custo, então, não passa pela presidenta. Os crimes cometidos pela presidente Dilma não foram apenas cometidos por ela, mas foram cometidos por uma equipe que coletivamente se comprometeu e se engajou nessa delinquência tácita que nós observamos em nosso país, lamentavelmente. Pode ter havido pedalada em outra coisa, mas explicitamente nessa questão do Plano Safra, me parece que é realmente um exagero dos que querem enquadrar, na verdade, a presidenta como uma criminosa em algo que efetivamente não é crime. Os senadores também ouviram o ex-secretário de Política Agrícola, André Nassar, indicado pela defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. André assumiu a secretaria em março de 2015, quando já tinha sido elaborado o Plano Safra, que integra a denúncia contra Dilma. Assim que eu cheguei como secretário, eu recebi a informação de que havia essa discussão dos atrasos no pagamento da subvenção. Qual foi a minha postura? Eu recebi essa informação informalmente, quer dizer, não houve nenhuma, eu não recebi ofício, não recebi nada disso. Fui checar se essa informação dizia respeito à minha gestão, concluí que não, porque se referia ao Plano Safra 14 e 15 e não ao Plano Safra 15 e 16, que era o Plano Safra que nós estávamos elaborando. Então eu não sei dizer se foi uma prestação de serviço ou se foi um empréstimo, não sei dizer, acho que é uma discussão tipicamente jurídica, não é uma discussão para um economista agrícola como eu aqui. A base do governo reclamou. Disse que a testemunha da defesa tinha pouco a acrescentar ao processo. Diante do fato que nós estamos tratando das pedaladas fiscais e o que está sendo discutido aqui, basicamente são 2 irregularidades e entendo que a testemunha não tem condições de respondê-las. Então eu agradeço a testemunha e por isso não faço pergunta. A acusação fez coro à base do governo e acusou a oposição de estar apenas tentando atrasar o processo de impeachment. Doutor André não sabe nada com relação aos fatos objeto do presente processo. Então, assim, se as 40 testemunhas, né, forem mais ou menos nessa linha, nós vamos ficar aqui discutindo o que seria bom, qual programa seria bom. Não que a opinião do doutor não seja importante pela experiência dele, mas acredito que o país não tenha esse tempo, né, para dedicar para essas audiências. Elogio Vossa Senhoria
por não tentar adentrar a área que não é do seu conhecimento. Porque nós temos visto aqui pessoas que não têm formação em economia darem opinião sobre a economia, dizendo que as pedaladas foram responsáveis pela crise do país sem nunca terem efetivamente estudado esse assunto. Nesta quarta-feira, às 11 da manhã, a comissão do impeachment volta a se reunir. Na pauta estão mais 4 testemunhas indicadas pela defesa. Nesse mesmo dia, a comissão precisa definir o que espera ser apurado pela perícia nos laudos do Tribunal de Contas da União. A análise a ser feita por especialistas do Senado foi determinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, a pedido da defesa da presidente afastada. Há muitas questões muito obscuras, né, na denúncia. A cada dia que passa, fica demonstrada a sua inconsistência. E eu tenho absoluta convicção que isso ficará evidenciado numa perícia. Por quê? Por exemplo, está claro que os decretos não interferiram em absolutamente nada com a meta fiscal, que é o eixo central da incompatibilidade que existiria entre os decretos que abriram créditos suplementares e a meta fiscal. O presidente do Conselho de Ética rejeitou recurso contra o arquivamento do pedido de abertura de processo disciplinar contra o senador Romero Jucá por quebra de decoro parlamentar. Segundo João Alberto Souza, o recurso apresentado na semana passada não contava com as 5 assinaturas de membros titulares do Conselho, como exige o regimento interno. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, indeferiu requerimentos formulados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de decretação de prisão preventiva dos senadores Renan Calheiros e Romero Jucá e do ex-presidente da República, José Sarney. Segundo o ministro, não se verifica pelos elementos apresentados situação de flagrante de crimes inafiançáveis ou permanentes cometidos pelos parlamentares. Os pedidos foram feitos com bases em gravações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. O plenário pode votar hoje uma medida provisória que beneficia agricultores atingidos pela seca e também o projeto que eleva os limites de receita do programa Super Simples. Nessa terça-feira, os senadores aprovaram em primeiro turno uma proposta de emenda à Constituição que coloca entre os objetivos das políticas de assistência social o amparo às mulheres vítimas de violência. A proposta de emenda à Constituição estende os programas de assistência social do governo às vítimas de violência doméstica. Os números são do último mapa da violência contra a mulher, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Mais de 223 mil brasileiras procuraram a rede pública de saúde, vítimas de agressões em 2014. As violências domésticas e sexuais respondem por mais de 147 mil casos, uma média de 405 atendimentos por dia. Nós sabemos que essa mulher realmente ela fica numa situação de desamparo, onde frequentemente ela volta para aquele companheiro que a agrediu, ou se não é uma questão do companheiro, ela não tem recursos para conseguir fazer a vida de outra forma ou ter as suas necessidades mais importantes amparadas. É uma proposta de emenda à Constituição extremamente pertinente, necessária, porque traz para o comando constitucional incluir o direito às mulheres vítimas de violência, o direito de assistência. A inserção do combate à violência contra a mulher, do amparo à mulher vítima de violência na assistência social é um grande passo para que tenhamos, sem dúvida nenhuma, uma proteção mais integral a essa mulher. Nunca é demais protegê-las, nunca será demais dar esse espaço para que ela possa se proteger. Muitas vezes ela, para não querer que a família seja destruída, para que não queira se separar, se submete a coisas terríveis no momento que nós vivemos hoje. O segundo turno da PEC deve ser votado nesta quarta-feira. Também está na pauta uma medida provisória que libera mais de 316 milhões de reais para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O dinheiro vai para 440 mil famílias de agricultores que tiveram prejuízos com a seca. Depois da MP, o plenário pode analisar o projeto que amplia os limites de enquadramento no Simples Nacional. No momento em que o Brasil se debate
2017, com uma crise econômica nunca vista, essa pode ser concretamente a primeira medida para desamarrar os pés da economia. O governador do Distrito Federal está otimista. Algumas sugestões que foram colocadas ou pela Receita ou pelos secretários de Fazenda foram incorporadas pela relatora Marta Suplicy e eu entendo que isso vai facilitar o acordo. Foi publicada hoje a sanção da lei que estende o prazo para refinanciamento de dívidas de produtores rurais. A nova lei também prorroga o prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural até 31 de dezembro de 2017. A lei, fruto de uma medida provisória enviada pelo governo Dilma, ainda favorece os caminhoneiros, aumentando o prazo para refinanciamento de dívidas em razão da compra de caminhões com o dinheiro do BNDES. Confira agora os destaques das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Romeu Donizete Rufino, é o convidado na audiência pública da Comissão de Infraestrutura. Ele vai tratar de assuntos ligados à ANEEL. Projeto que cria o Fundo de Atendimento às Situações de Emergência e de Calamidade Pública decorrentes de secas está na pauta da Comissão de Desenvolvimento Regional. A Comissão Senado do Futuro tem reunião prevista para examinar requerimentos. Um deles pede a realização do Congresso do Futuro, Democracia e Progresso no Mundo Digital e Sustentável, em dezembro deste ano. Projeto na pauta da Comissão de Direitos Humanos pune crimes de discriminação ou preconceito de fundo racial, de religião e de procedência cometidos pela internet. A pena é de 2 a 5 anos de prisão e multa. O projeto também prevê que as mensagens de ódio sejam bloqueadas. O presidente interino, Michel Temer, pode vir ao Congresso entregar a proposta que limita o gasto público. A novidade terá impacto no orçamento de 2017. Nessa terça-feira, a Comissão Mista de Orçamento anunciou os relatores da lei orçamentária e destinou mais recursos para as eleições municipais. Os parlamentares aprovaram um crédito de 70 milhões de reais para a Justiça Eleitoral. O dinheiro é para o pagamento de pessoal nas eleições deste ano. 150 milhões já foram destinados para as eleições municipais por uma medida provisória, mas a MP ainda precisa passar pelo Congresso. No projeto de crédito, o relator também incluiu o pagamento de auxílio moradia para o Poder Judiciário. A proposta agora segue para a análise do plenário do Congresso. Nós não estamos destinando novos recursos para o auxílio moradia ou destinando nenhum orçamento novo para o auxílio moradia. A gente só está dando oportunidade para que os órgãos possam fazer esses remanejamentos para assim cumprir ou conseguir cumprir a questão do auxílio moradia. Na reunião desta terça-feira, o senador Eduardo Braga, do PMDB, foi oficializado como relator do orçamento de 2017 e o deputado Daniel Vilela, do mesmo partido, como relator das receitas. Braga disse que antes de analisar o orçamento, que chega ao Congresso em agosto, é preciso votar mudança na Constituição para limitar o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. A expectativa é que o presidente interino Michel Temer venha pessoalmente ao Congresso trazer a proposta nesta quarta-feira. Para que estejamos absolutamente consoante com o momento e a responsabilidade que precisamos na área fiscal, seria interessante de que o orçamento fosse aprovado com a PEC já em vigor. A bancada do PT é contra a proposta. Limitar gasto é sempre necessário que se trabalhe de olho no orçamento. Agora, colocar na Constituição um limite, e por muitos anos, como eu ouvi dizer que vai ser, eu acho meio perigoso, porque eu acho que quem vai sofrer mais são exatamente os que mais precisam, porque vai certamente encurtar os recursos para os programas sociais que são fundamentais nesse país. Antes do orçamento para 2017, os parlamentares também têm que votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O texto enviado pelo governo Dilma não prevê economia para pagar os juros da dívida e permite que o governo alcance um déficit de até 65 bilhões de reais. O relator da LDO disse que está com o parecer quase pronto e quer votar a proposta até 15 de julho. Na quinta-feira nós teremos a primeira audiência para tratar da LDO.
com a presença do ministro Diogo, que é o ministro do Planejamento. Aí é que nós vamos saber qual a intenção, o que pensa esse novo governo sobre a questão das metas fiscais. Nós já estamos com o relatório pronto, baseado naquilo que foi enviado pelo governo, ainda com a presidente Dilma, claro, com uma previsão de déficit bem menor. E o Congresso Nacional realiza sessão solene logo mais ao meio-dia para homenagear a memória do ex-senador, ex-ministro de vários governos e ex-governador do Pará, Jarbas Passarinho, morto recentemente. A sessão será no plenário do Senado. Você acompanha outras notícias aqui na nossa programação, nos boletins do Senado Agora, ou então na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue com a gente.